Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Todo Dia com Jesus, uma vida plena. E hoje daremos continuidade ao nosso segundo episódio desse programa. No nosso último encontro, nós falamos sobre a conversão verdadeira, utilizamos Paulo como nosso modelo, falamos da sua conversão, e o maior objetivo desse nosso encontro semanal, todo sábado, uma vez por mês, é para que a gente possa passar por esse processo e, principalmente, a gente possa alcançar essa vida plena e ter certeza que essa vida plena, ela só se encontra em Jesus Cristo e com Jesus Cristo. E hoje nós vamos dar o primeiro passo nessa jornada. Falamos sobre o pilar temor. E nesse pilar temor, o primeiro passo é o despertar espiritual. E eu queria trazer esse nível de consciência para nós, porque você pode estar vivendo, mas ainda não está espiritualmente acordado. O maior problema é não estar longe de Deus. O maior problema é não perceber que você está longe de Deus. E nesse passo, é muito importante entender que o despertar espiritual muda tudo, porque ninguém pode se transformar antes de acordar. Então, o propósito desse episódio, desse nosso encontro, é despertar essa consciência espiritual. Mostrar que é possível estar vivo fisicamente e ainda estar dormindo espiritualmente. E é revelar, à luz de Efésios, a condição espiritual do homem. Conectar a experiência de Paulo em Atos 9. Porque Paulo, ele introduz esse primeiro passo em Efésios. Então, nós vamos meditar na carta de Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 5. E Paulo nos traz e diz assim: E vós vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, dos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Iremos meditar também em Efésios 5:14, que diz assim: pelo que ele diz, desperta, ó tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz. Quando nós lemos essa carta aos Efésios, nós entendemos que o despertar, ele não começa com mudança, por incrível que pareça.
começa com consciência. E existe algo muito sério que precisamos entender. Você pode estar vivendo, você pode estar caminhando, assim como Paulo diz à igreja de Éfeso, que viviam pela vontade da carne, viviam pela mente e, por natureza, filhos da ira. Então, existe o viver pelo mundo, o viver pela carne, mas Paulo ele nos traz esse nível de consciência sobre viver espiritualmente, estar vivo espiritualmente. E esse passo para essa jornada da conversão, para esse entendimento da jornada de Paulo, é o que nós estamos passando aqui, estudando aqui. Então, você pode trabalhar, produzir, relacionar, e mesmo assim estar desconectado da realidade de Deus. E o mais perigoso disso tudo, você pode não perceber isso. E Paulo escreve em Efésios: Ele nos deu vida estando vós mortos. Então a gente entende que isso pode parecer contraditório. Como que ele nos dá vida e nós estamos mortos? Como alguém pode estar morto e ao mesmo tempo vivendo? E é aqui que vem a chave que Paulo nos traz. Existe uma diferença entre vida biológica e vida espiritual. O homem ele pode estar respirando, mas espiritualmente morto. E Paulo começa a carta chocando as pessoas, chocando essa igreja, chocando esse povo, que pessoas vivas, mas mortas espiritualmente. Pessoas respirando, mas desconectada de Deus. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Esse é o famoso viver no automático, viver o seu dia a dia pela carne e para a carne, e esquecer dessa conexão e desse relacionamento com Cristo. E Cristo ele traz em João 10:10: Eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida eternamente. Jesus ele traz isso no seu evangelho e Paulo ele confirma isso em suas cartas. Essa é a maravilha das cartas de Paulo. Essa é a maravilha do evangelho. Essa é a maravilha da Sagrada Escritura. Que ela é viva e todo dia ela se renova. Efésios ele continua mostrando o grande engano. Pessoas que não sabiam que estavam mortas espiritualmente, pessoas que não sabiam qual era o seu ponto de realidade e pessoas que estavam em engano. Então, em Efésios, nessa carta, continua mostrando, vivendo segundo o curso deste mundo, seguindo seus desejos, andando conforme os padrões comuns. E se a gente observar ao longo desse programa, desse nosso encontro, nós vamos falar muito sobre isso, sobre a confirmação que Paulo ele traz nas suas cartas, da confirmação que é o ponto mais perigoso dessa morte espiritual, dessa vida carnal, mas não espiritual. Em outras cartas, Paulo ele traz que a carne milita contra o espírito, para que não possamos nos amoldar ao padrão desse mundo, que não possamos viver de acordo com esse mundo, pois o Deus dessa era, ele cega o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandeça. E é aqui que Paulo traz esse desperta tu que dormes. O que o inimigo ele quer conosco, convosco,
é que você continue dormindo, que você continue vivo carnalmente, mas morto espiritualmente. E esse é o ponto perigoso. A morte espiritual, ela não parece morte. Ela parece normal. A pessoa, ela vive, ela trabalha, ela sai, ela faz as suas coisas, faz os seus planos, mas ela não percebe que está distante de Deus. E esse engano espiritual, a gente vê em Efésios, que eu acabei de ler, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera no filho da obediência. Então, Efésios ali, Paulo, ele leva essa carta, eles já sabiam do evangelho, já conheciam o evangelho, só que eles continuavam mortos. E aí ele diz que o espírito da desobediência opera nos não cristãos. O estado de morte espiritual parece morte. Em qual momento tudo muda? Então, Paulo escreve duas palavras que mudam tudo no versículo 4 do capítulo 2. Mas Deus, mas Deus, acontecia isso tudo, tinha esse padrão de vida, esse estilo de vida, mas Deus. Então, o que a gente entende aqui? Quando Deus entra, a realidade muda. Quando Deus intervém, o estado de morte é quebrado. Quando Deus se revela, o homem começa a enxergar. Deus interrompe o estado de morte. Deus traz vida e Deus inicia o processo. E é isso que aconteceu com Paulo. Paulo sabia das Escrituras, mas não conhecia o autor. Paulo sabia da letra, sabia da palavra, fariseu, mestre da lei, mas Paulo estava morto espiritualmente. E tudo muda na vida de Paulo quando ele encontra a luz que é Jesus. E tudo muda. E Paulo continua em Efésios capítulo 5, 14. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. E aqui a gente entende que é um chamado e não um conselho. Paulo ele não está aconselhando para que as pessoas possam despertar. Paulo está fazendo um chamado, pois não é opcional, é necessário. É necessário despertar. É necessário sair desse estado de morte espiritual. E qual que é o contexto dessa carta aos Efésios? A gente tem que entender que o conteúdo foi esse. O conteúdo é Paulo falando para uma igreja, para pessoas, para despertar, falando do perigo da morte espiritual. Mas qual que é o contexto disso? Como que estava a situação de Éfeso? E isso é extremamente sério. Paulo estava escrevendo para pessoas que já estavam na igreja. Paulo, eles não estava falando com pessoas de fora, que não tinham contato com o evangelho, que não sabiam quem era Jesus. Paulo estava falando com gente que já ouviu, já participa e já conhece. Pessoas que estavam na igreja, pessoas que conheciam, não eram pessoas de fora, mas ainda
precisavam despertar. E aí que é o perigo dessa morte espiritual. Pessoas que participam da igreja, pessoas que estão na comunidade, pessoas que conhecem o evangelho, mas ainda não despertaram. E isso é muito forte. O que Paulo está trazendo aqui para a gente? Você pode estar na igreja e ainda assim estar dormindo. E este que é o convite que Paulo faz a essa igreja, a esse povo. E Éfeso, nesse contexto histórico, cidade espiritualizada, cidade com aparência religiosa. Assim como Jesus condenava os fariseus, Paulo também condena a idolatria de Éfeso, o ocultismo, e muito parecido com hoje. E quem era Paulo antes de escrever Éfeso, para Efésios? Paulo era Saulo, religioso, zeloso, conhecedor da lei. Então, Paulo ele tinha propriedade para falar, para escrever, porque ele sabia o que estava acontecendo nessa igreja e nesse povoado, com essas pessoas. Porque antes de escrever Efésios, Paulo também era assim. Paulo também estava morto espiritualmente. Paulo, religioso, zeloso, conhecedor da lei, mas espiritualmente cego. Ele conhecia o texto, mas não conhecia o autor. E quando a gente pega essa conexão de Atos 9 sobre o despertar de Paulo, fica muito claro com esse chamado a Éfeso. Paulo estava no caminho de Damasco, convicto, seguro, religioso, mas errado. Isso é muito forte. Paulo estava tão convicto que ele tinha cartas. Ele foi buscar cartas para ter autorização, autoridade para perseguir os cristãos, porque na cabeça dele, ele estava fazendo a coisa certa. Segundo a lei, segundo as escrituras, com a interpretação de Paulo, ele estava convicto e seguro. Mas ele estava errado, porque algo então acontece. Uma luz do céu, uma voz, uma queda, e tudo muda. Porque a gente volta lá em Efésios 4, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Nesse encontro de Paulo com Cristo, tudo muda. Paulo, ele é vivificado em Cristo Jesus. E nesse momento mais profundo dessa história de Paulo, em Atos 9, Paulo perde a visão. E isso é muito simbólico, pois Paulo perde a visão e só aí ele começou a enxergar. Ele começou a enxergar quando ele ficou cego. Ele para de enxergar para fora e começa a enxergar para dentro. Essa luz do céu que aparece para Paulo o cega para o mundo e traz clareza para dentro.
para o Espírito. E Efésios explica o que aconteceu em Atos. Atos mostra o evento. Efésios revela o significado. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, Paulo está mostrando o que aconteceu com ele, a história dele também. Estava cego e morto espiritualmente. Mas quando ele encontra Cristo, aí sim ele começa a enxergar. Porque quando as escamas dos olhos dele caem, Paulo deve ter falado assim: meu Deus, agora sim. Porque Paulo é batizado, Paulo é convertido e Paulo se torna um novo homem com uma nova visão e uma nova convicção. E nessa jornada, nós vamos trazer muito isso para a nossa vida. Pois por mais que possamos estar na igreja, em comunidade, em comunhão, nós podemos estar separados de Deus espiritualmente. E esse momento é para que Cristo nos vivifique. Não é à toa que esse programa chama Todo Dia com Jesus. Pois sozinho nada podemos fazer, como diz em João 15. Tudo é para Ele e por Ele, é tudo para Jesus, é tudo a partir dele. E nessa nossa jornada, que nós iremos trabalhar todo mês um passo, é para que você pegue a sua Bíblia, leia a carta de Efésios, entenda o que Paulo está lendo para esse povo, para essa igreja. E o primeiro passo é o despertar, porque sem despertar, sem ser vivificado em Cristo, é impossível ter arrependimento. Não existe renúncia. Paulo, ele só entrou nesse pilar do arrependimento porque ele teve temor do Senhor. Nós falamos isso anteriormente. Paulo renunciou o caminho que ele fazia conforme a carne, conforme os seus desejos. E está aqui, capítulo 2, versículo 3, entre os quais também todos nós, Paulo se inclui nesse momento, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira. Se não tem despertar, não tem arrependimento. Se não tem arrependimento verdadeiro, não tem renúncia. Se não tem renúncia, não tem obediência. Porque se você não renuncia os desejos da sua carne, da sua mente, você não consegue obedecer a palavra. Você não consegue obedecer o que Deus tem para nós. Porque a carne milita contra o espírito e Paulo ele traz em suas cartas que o espírito é inimigo de Deus. Com isso, sem obediência, não existe transformação. E sem transformação, não existe vida espiritual. E o que Satanás ele deseja, o que Satanás ele quer, que nós não enxerguemos a luz do Evangelho, que nós não tenhamos um relacionamento com Cristo, que nós não tenhamos uma comunhão com a palavra, que nós não possamos entender a palavra, que o Espírito Santo
não nos conduza para o discernimento da palavra. E a frase-chave que eu quero trazer para vocês é a seguinte: o despertar espiritual não era aprender algo novo, é enxergar o que você nunca percebeu. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a palavra, não é para aprender algo novo, mas sim para enxergar, é o seu famoso ponto cego, aquele ponto que você não consegue enxergar, que você não consegue perceber. E o inimigo, ele coloca essas vendas, ou tenta colocar essas vendas em nós. E Paulo diz muito claramente na carta aos Coríntios. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E aqui não é sobre Paulo, é sobre você que está me ouvindo, está me vendo, está me escutando. É sobre você. Você vive com Deus ou apenas lembra dele de vez em quando? Você sente a presença de Deus ou apenas conhece conceitos? Ou apenas por tradições? Ou apenas pelo que falam com você? Você tem um relacionamento com Deus? Oração é você falando com Deus. A leitura bíblica é Deus falando com você. Sendo assim, a sua fé, ela é viva ou automática? E sinais de sono espiritual ou morte espiritual. Primeiro sinal, ausência de sensibilidade espiritual. Você não tem sensibilidade em relação ao espírito. Você só vive pela carne. Você não tem vontade de entrar em momentos de orações, colocar o joelho no chão, entrar em seu quarto em secreto, assim como Jesus nos ordenou. É Jesus que nos ordenou. Entre em seu quarto em secreto, clama a seu Pai, que ele responder-te-á. Da mesma forma que Jesus disse em Mateus 11:28, vem a mim todos vós que estáis cansados ou sobrecarregados, e eu vos darei descanso para a sua alma. Jesus, ele sabe o quanto que uma alma fica cansada, fica sobrecarregada. E ele ainda diz: a paz que eu te dou não é como o mundo dá. A paz de Jesus não é sobre saúde, não é sobre dinheiro, não é sobre bens. A paz de Jesus é sobre você ter um relacionamento com Ele e ter um descanso nele. Por isso que nós, cristãos, não guardamos um dia, nós guardamos uma pessoa. Nós descansamos em uma pessoa, em não um dia. O nosso descanso está em Cristo. E devido à ausência de sensibilidade, existe a falta de transformação. Pois, como Paulo disse, vivíamos os desejos da nossa carne. A carne, ela não quer transformação. A carne, ela não vai te pedir para ir até Cristo. A carne não vai te pedir para buscar oração. E aí, Paulo, ele diz, o espírito está pronto. É a carne que tem que ser convencida e mortificada. E, devido a essa falta de transformação, a vida cristã ela fica mecânica, fica automática. E, estando de forma automática,
existe a ausência de fome por Deus. Por que a primeira pergunta? Você vive com Deus ou apenas lembra dele de vez em quando? Porque se você lembra de comer de vez em quando, a sua fome tem um distúrbio. E nós precisamos alimentar da palavra a todo momento e a todo dia. Não é pedir a ajuda de Deus somente quando estamos em provações ou em momentos ruins. E o chamado para hoje, talvez hoje, esteja, Deus esteja fazendo com você e comigo também o que ele fez com Paulo. Desperta tu que dormes. Desperta, te chamando para despertar. E essa é a nuance da carta de Paulo aos Efésios. Ele diz, pelo que ele diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te dará a luz. Portanto, vede prudente como andais, não como todos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E nesse momento, feche seus olhos, entre um momento de conexão e oração com o Senhor. E repita essa oração. Senhor, se eu tiver dormindo espiritualmente, me desperta, abre os meus olhos, tira a cegueira espiritual. Eu não quero apenas viver, eu quero estar vivo em ti. Em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, o maior perigo não é estar longe de Deus. Este não é o maior perigo. O maior perigo é não perceber que você está. Porque Deus, ele sempre está ao seu lado, pois é uma promessa que Jesus nos fez no Evangelho de Marcos. Eis, estarei convosco todos os dias. Mas quando nós não percebemos que não estamos perto de Deus, o que que Satanás, o que que o inimigo nos faz? Sempre tem um barco pronto para que a gente possa nos afastar. O inimigo, ele precisa de uma fresta, um espacinho para nos acessar. Deus, ele precisa de autorização. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. É nesse momento, Jesus está batendo na sua porta para que você possa despertar e aceitá-lo na sua vida. É isso que o Senhor tem para nós. O despertar em Cristo Jesus. Eis que estou convosco todos os dias. Todo dia também temos que estar com Jesus, para que só assim possamos alcançar a vida plena, para que só assim possamos ter plenitude. É entender que é a luz de Cristo que nos dá a plenitude, que é a palavra que nos dá a plenitude, que é o seu poder, que é o poder do Espírito Santo que nos proporciona essa plenitude. E em Cristo somos preenchidos. E nós temos que entender que aquele que te fez por completo, aquele que te conhece antes do ventre da tua mãe, aquele que te fez, aquele que te planejou, ele te fez por inteiro. E ele sabe o que falta em você.
Somente aquele que te fez por inteiro sabe o que te falta quando você está em cacos ou em pedaços. E tudo que é uma ausência em ti é pleno em Cristo Jesus. O que falta saúde. Jesus é a saúde, a plenitude da saúde. Jesus já é a ressurreição. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, é o pão, é a porta, é o pastor. O 7 eu sou o que ele disse no Evangelho de João. Eu sou o que sou. E se você está perdido, se você está desamparado, se te falta alguma coisa, peça. Assim diz a Bíblia: pedi e recebereis. Procurais e achareis. É isso que o Senhor quer. Um coração contrito, um coração verdadeiro e um relacionamento com você. E um relacionamento para a vida eterna, para todo sempre. Pois ele diz: o meu reino não é daqui. Desperta, ó tu que dormes. O Senhor é contigo. O Senhor está contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Próximo episódio, Passo 2, no mês que vem, estaremos aqui novamente, com o programa Todo Dia com Jesus, Vida Plena. Pegue a sua Bíblia, leia a carta de Efésios, se aprofunde e desperte. Deixe a luz de Deus, de Jesus, entrar na sua vida. Pois quando a luz entra, as trevas não permanecem. E o nome de Jesus, que está acima de todo nome, é todo poderoso. Amém. Até o próximo programa. Fiquem com Deus.